Após o resultado de votação no STF no que concerne a possibilidade de reeleição para os presidentes da Câmara e do Senado, deputados, senadores, procuradores, jornalistas e outras personalidades alertaram a respeito da composição atual do STF e avaliaram os fatores que levaram a este resultado. Além de frisarem a importância da conscientização e da pressão popular, muitos comemoraram a vitória para o país, além de lamentarem a perda de tempo, recursos e estabilidade institucional com a discussão de uma matéria evidente e incontroversa. A coronel Fernanda criticou a discussão da Suprema Corte a respeito de algo óbvio. Parece brincadeira, mas não é. O STF decidiu que já estava decidido pela Constituição Federal. O consultor internacional Júlio Schneider provocou Alcolumbre. Pensem comigo, Davi Alcolumbre pode sair da presidência do Senado como um herói ou como um rato. Ainda dá tempo de pautar o impeachment de certos ministros do STF. O filósofo Olavo de Carvalho relembrou aos cidadãos que as autoridades devem temer o povo. Viram como a pressão popular funciona quando é forte e não aceita desconversa? O povo não deve temer governantes, juízes e homens de farda. Eles é que devem temer o povo. Quando o nosso povo vai finalmente aprender a fazer-se temer por aqueles cujo salário lhe paga? When the people fear their government, there is tyranny. When the government fears the people, there is liberty. Não sei se a frase é de Thomas Jefferson, acho que não é, mas que ela diz uma verdade indiscutível, é mesmo indiscutível. O cientista de dados Diego Garcia afirmou que nada há a comemorar. Creio que a pressão das redes em cima do STF tenha surtido um mínimo efeito. Não haverá reeleição de Nhonho e Batoré. Não há o que comemorar, pois em qualquer corte decente, essa solicitação sequer seria acolhida, quanto menos ido à votação. O ex-senador Magno Malta comemorou o que chamou de vitória do Brasil. Magno Malta disse: "O que o Supremo julgou é se a Constituição é constitucional. Onde nós chegamos?" Ele explicou que os dois presidentes das casas demonstraram excessivo apego ao poder. Eles são donos da pauta. E aí temos, numa democracia, um presidente que não manda porque eles pautam aquilo que eles querem. E Bolsonaro foi eleito para colocar em prática as pautas daquilo que ele pregou e as razões pelas quais o Brasil o elegeu. Não são as pautas de Alcolumbre nem de Maia. Magno Malta lamentou ainda porque parte da corte entende que a Constituição é inconstitucional e parabenizou os ministros que sabem que a Constituição não é inconstitucional. Roberto Jefferson, por sua vez, criticou Alcolumbre e detonou a velha imprensa. Muitos me criticaram e ao PTB, dizendo que apresentamos a ação para favorecer Alcolumbre. Por que eu iria querer favorecer um cara que impede que avancem todos os pedidos de impeachment de ministros do STF? Eu critico Alcolumbre há tempos. Nossa ação foi para derrotar a gula dele. Cadê o Batoré, que não fala nada sobre o resultado do STF? Ele há semanas desapareceu lá no Amapá e só cuida da campanha do irmão. Um cara que abandonou o Senado e ainda queria ser reeleito? Perdeu Batoré. A velha imprensa dava como certo que o STF iria permitir a reeleição de Maia e Alcolumbre. Acredito que eles devem ter visto alguma pesquisa do Ibope ou do Datafolha. Já é hora de fazer andar os pedidos de impeachment de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Esses senhores não têm a mínima condição moral de continuar na Suprema Corte brasileira. Nossa esperança está nas mãos do futuro presidente do Senado. Show Batoré. O consultor internacional Júlio Schneider lamentou: o STF continua sendo uma vergonha. Quanto não foi gasto para decidir algo tão claro na Constituição? O escritor Alexandre Costa analisou a repercussão do julgamento e seus efeitos na dinâmica do poder. Esse julgamento da reeleição foi um ensaio que visava confirmar o poder do STF. O objetivo era mostrar que os iluminados de toga podem decidir até mesmo o significado de expressões cristalinas da legislação. O texto da lei, portanto, passa a ser subordinado às interpretações. A intenção é adestrar a população, induzir e acostumar o povo com a supervalorização das interpretações subjetivas. Esse tipo de truque hipnótico fortalece o poder dos burocratas ao fomentar a insegurança e alimentar a tolerância com decisões esdrúxulas. O artigo 57 da Constituição Federal diz claramente: vedada a recondução para o mesmo cargo. Interpretar de outra maneira essa expressão
é abrir precedente para que o sim possa ser não e vice-versa. E no Brasil de 2020, 5 de 11 juízes da Suprema Corte escancararam essa porteira. O deputado federal Bibo Nunes louvou a pressão realizada pelos patriotas. Com o STF barrando a reeleição de Maia Alcolumbre, voltamos à normalidade institucional. Valeu a pressão dada pelos patriotas deste Brasil. Estamos atentos com as ações do STF e queremos a Constituição respeitada. Valeu a luta. O empresário Márcio Cruz previu prosperidade para o governo Bolsonaro em 2021. A pressão resultou. STF não rasga a Constituição e rasga o sonho ditatorial do Nhonho e Batoré. O governo vai voar em 2021. Renato Barros, apresentador do canal Questione-se, abordou. A pressão funcionou e o STF decidiu que a Constituição ainda existe. Melhor dizendo, uma parte do STF. Mas vencemos. Maia e Alcolumbre não poderão concorrer à reeleição. Como Davi Alcolumbre é medroso, ele vai terminar sua presidência como começou, sem coragem de fazer o certo. Estou certo que não pautará nenhum pedido de impeachment de ministro do STF. Prove que estou errado, Davi. O que vocês acham, pessoal? Será que ainda resta dignidade? O jornalista Bernardo Kister advertiu. STF veta a possibilidade de Maia e Alcolumbre se reelegerem presidentes das casas. A votação foi apertada e isso é ridículo. Os ministros agora irão modular os efeitos dos votos e poderão deixar certas brechas. Atentos, isso significa que o STF ainda se acha acima da Constituição. A jornalista Fernanda Salles parabenizou Roberto Jefferson, presidente do PTB e ex-deputado federal. Inegável é que Roberto Jefferson foi o mais aguerrido e talvez o único que fez algo concreto pelo impedimento das candidaturas ilegais de Maia e Alcolumbre. A teóloga e historiadora Tatiane Feitosa questionou. No STF, vitória por 6-5, mas não era para ser um 11-0? Rodrigo Müller, cofundador do Movimento Brasil Conservador, protestou. Só uma pergunta, para ser ministro do STF não precisa saber ler? Pelo que entendi, 5 deles não sabem fazer isso. Se soubessem, o julgamento seria 11-0 e não 6-5. A empresária Sabrina, do perfil Sá Bolsonaro, avaliou. O STF acaba de decidir que o açúcar é doce. Por um voto, teríamos que aceitar que é salgado. Vergonha. O deputado federal Daniel Silveira parabenizou a população pela pressão exercida sobre os ministros. Vou deixar claro. O STF, para cumprir na íntegra seu papel, deveria ter negado o julgamento, mas levou à frente e tivemos vergonhosos 5 votos. O resultado, em acordo com a Constituição, não se deu porque eles a respeitam. Se deu porque o povo pressionou. O povo não sabe a força que tem. O jornalista Oswaldo Eustáquio declarou: a intrepidez de Roberto Jefferson e do advogado Luiz Gustavo Cunha merece um voto de aplausos. Eles enfrentaram o STF e expuseram aqueles que deturpam. A ação do PTB foi como um habeas corpus preventivo contra o iminente impeachment contra o capitão e acende uma luz no fim do túnel. A procuradora da República, Aissa Medeiros, alfinetou. O STF, por apertada maioria, entendeu que a expressão vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, de fato, significa vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Salim Matar citou Fux, presidente do STF. A norma constitucional é plana. Não há como se concluir pela possibilidade de recondução em eleições que ocorram no âmbito da mesma legislatura, sem que se negue vigência ao texto constitucional. Luiz Fux, presidente do STF, ao votar contrariamente à reeleição na Câmara e Senado. O perfil 10565 advertiu. Não há o que comemorar sobre o STF ter decidido por 6-5 que é inconstitucional a recondução dos presidentes das casas legislativas. Devemos estar preocupados, extremamente preocupados, por constatarmos que temos 5 ministros dispostos a destruir a soberania da nossa Carta Magna. Henrique Oliveira, cofundador do MBC. Ter que comemorar que o STF não rasgou a Constituição, barrando a reeleição de Maia Alcolumbre, ou não conseguir comemorar por ter receio de algo ainda pior estar por trás dessa decisão. Pois é. Vamos privilegiar a narrativa correta?
A verdade é que o STF não proibiu a reeleição de Maia e Alcolumbre. Quem proíbe é a Constituição. O STF fez apenas o imenso favor de não rasgar, mais uma vez, a Constituição. O deputado federal Coronel Tadeu exaltou a força da população. O STF proibiu o que a Constituição já proibia, e a força da manifestação da população foi fundamental para esse resultado. O senador Lazier Martins comemorou. A Constituição venceu. Por 6 votos a 5, o STF fez valer a Carta Magna e impediu as pretensões de Maia e Alcolumbre concorrerem à reeleição. O deputado federal Marcel Van Hatten lastimou. É triste desconfiar que a pressão popular foi a única capaz de fazer com que a maioria de ministros respeitasse o texto constitucional. O STF não pode afrontar a própria Constituição. Deve guardá-la das pressões do momento que buscam beneficiar grupos e interesses políticos.